E aí, meu aluno querido, maravilhoso, minha aluna querida e maravilhosa, vocês do Método Jamilk. Agora nós temos uma aula muito legal, muita gente pede essa aula, muita gente manda mensagem: Pablo, eu sofro com isso, apesar de eu estar estudando, eu ainda não entendi muito bem. Eu resolvi então trazer essa aula aqui para você e entregar, mas de peito aberto. Tá, vamos falar do que hoje? Do uso dos porquês. Sempre aparece uma questão ou outra, ou você tem dificuldade com o uso dos porquês, saber quando empregar, né? Tenho certeza de que você, como é meu aluno, já viu a minha dica lá no Instagram sobre o uso dos porquês. Mas aqui vou trazer uma aula mais completa para eu poder explicar isso e também para poder dizer para você que isso não é uma frescura do português. Cara, é engraçado, toda vez que eu posto a dica sobre o uso dos porquês, sem exceção, sempre aparece alguém e escreve: nossa, para que complicar tanto? Seria tão mais fácil usar um porquê só. E daí eu fico me perguntando, né? Cara, será que essa pessoa acha que ela é tão genial que ninguém havia pensado nisso ainda? Que ninguém pensou, cara, vamos facilitar e deixar um porquê só? Será que essa pessoa foi o gênio da humanidade que, cara, teve essa sacada do nada? Não, não foi. Todos os gramáticos já pensaram numa solução para isso. Mas não existe uma solução. Por quê? As 4 formas de porquê que nós temos na língua portuguesa, as 4 formas são formas estruturadas morfologicamente de uma maneira que impeça a confusão. Usar o porquê sempre da mesma maneira geraria mais problemas do que soluções. E é por isso que eu vou explicar isso aqui para você. Tá bem? Então vamos lá. Nós temos 4 formas de escrever o porquê. Nós temos aqui o porquê junto e com acento circunflexo, porquê separado e com acento circunflexo. Nós temos o porquê separado e sem acento circunflexo e temos o porquê separado, junto e sem acento circunflexo. Tudo bem? Qual é o esquema para você aprender? Falando honestamente, meu aluno querido, a melhor maneira é estudar pela morfologia. A morfologia resolve esse problema para você. Veja, o primeiro caso, quando nós vamos empregar o porquê junto e com acento, nós vamos empregá-lo assim sempre que ele for um substantivo. Lá na sua aula que você viu no YouTube algum dia, ou que teve com seu professor na escola, ou no cursinho, ele deu um miguelão que te convenceu. Que miguelão foi esse? Sempre vai ter o antes. Sempre vai ser o porquê. Tá, mas não é assim, porque a língua não funciona com sempre. A língua é uma coisa viva, então ela pode se alterar. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer para você que na maior parte dos casos, a palavra porquê vai aparecer com um determinante, tá? Com um determinante. O que vem a ser um determinante? Um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo, certo? Esses elementos vão acompanhar. Então veja, meu porquê não é segredo. Pablo, qual foi a razão de você usar assim, junto e com acento circunflexo? Ora, eu usei assim porque a palavra meu, que está aqui, é um pronome e está indicando para mim que este porquê se trata de um substantivo, certo? Depois, há 4 porquês na língua. Escrevi este porquê assim, ó, inclusive ele está no plural. Por que ele está no plural? Aqui eu usei a palavra 4, certo? Então perceba, o numeral aqui, ó, está determinando o substantivo. Ó, tem um numeral determinando o substantivo. Depois, ela saiu e não sei o porquê. Pronto, aqui deu aquele caso clássico, que é você usar o substantivo porquê determinado pelo artigo. Tá aqui, ó. Joia? Pode colocar aqui embaixo. Artigo. Aqui nós temos o substantivo, cara, ó. Porquês falsos, ela disse. Você está percebendo? Eu tenho que escrever com acento circunflexo, porque somente ele vai ser flexionado. Só esse porquê junto e com acento. Então, porquês falsos, ela disse. Perceba que o que nós temos aqui é
a palavra porquês, empregada como um substantivo, e aqui ao lado a palavra falsos. Essa palavra falsos que está aqui é um adjetivo que está determinando a palavra porquês. Pablo, então quer dizer que eu só posso usar com pronome numeral, artigo e adjetivo? Não, se você quiser usar sem nada, você pode. Por exemplo, porquês não me interessam, certo? Nesse caso eu utilizaria no plural e você já sabe que se eu estou utilizando no plural é com acento circunflexo, porque se trata de um substantivo. Conseguiu entender? Primeiro caso, então, você vai memorizar junto e com acento quando for um substantivo. Vai aparecer com os determinantes ou pode vir sozinho ali no plural, beleza? Segundo esquema, porque, a segunda forma, tá? Separada e com acento. O que é que nós temos aqui morfologicamente falando? Nós temos uma preposição, que é a palavra por, e nós temos um substantivo, que é a palavra que. Existe aqui uma maneira mais fácil de você identificar. Que maneira é essa? A palavra porque, separada e com acento, vai esbarrar em um sinal de pontuação, numa vírgula ou em um ponto. E, comumente, ela estará no fim da sentença. Então, veja, você veio aqui por quê? Esse porquê separado e com acento, olha que coisa linda aqui, ó. Bateu no sinal de pontuação. Tanto que se eu trocasse a preposição, daria na mesma, ó. Ele está rindo de quê? É com acento aqui. Você falou isso para quê? Percebe? Você tem aqui, ó, o acento porque o substantivo está ali. Nesse caso, eu coloquei a preposição por. Então, aqui você vai observar que sempre vai esbarrar em um sinal de pontuação e, na maior parte dos casos, estará no fim da sentença. Pablo, mas e se eu escrevesse o porquê? Viu a diferença? Ó? Ainda que esteja no fim da sentença, eu determinei. Se eu determinei e virou o substantivo pleno, eu junto os dois e deixo com acento. Não determinei a preposição mais substantivo. Separa, coloco acento circunflexo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos próximos agora. Muito bem, agora olha só. Esse terceiro porquê, que forma nós temos aqui? Podemos ter dois casos. Podemos ter uma preposição somada a um pronome relativo. Isso vai estar lá no interior das orações adjetivas. Ou nós podemos ter uma locução adverbial de natureza interrogativa. Vamos ver o primeiro caso, esse aqui, ó, preposição mais pronome relativo. As aventuras, porque passei, foram loucas. Bem, o que a gente precisa entender aqui? Em primeiro lugar, este que é o pronome relativo que está retomando aventuras. E a palavra por foi empregada aqui por causa do verbo. Quem passa, passa por alguma coisa. Então, passei por aventuras. É por isso. Para você ter mais segurança, tente substituir essa forma aqui, ó, porque, dentro da frase, nesse caso aqui, ó, as aventuras, tenta trocar por pelas quais. Se fosse masculino, né, pelos quais. Mas aqui, ó, tenta fazer essa substituição. Se a substituição ficar coerente, quer dizer que era o porquê separado e sem acento. Mais uma frase desse caso. Eis o motivo por que luto. Perceba, este que está retomando o motivo e a palavra por está associada ao verbo, ou seja, lutar por alguma coisa. Faça o mesmo procedimento para ver se dá certo aqui, ó. Troca esse porquê pela expressão pelo qual. Deu para trocar? Eis o motivo pelo qual luto? Deu. Então quer dizer que esse porquê é separado e sem acento, tá? Fácil assim. É só você tentar observar essa notação morfológica. No caso 2, o que nós vamos ter? Como se trata de uma locução adverbial interrogativa, você vai ter uma pergunta.
que pode ser direta ou indireta. Ou ainda, você pode introduzir, olha que legal, você pode introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Com a locução adverbial interrogativa. Pablo, isso é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca, mas eu já posso falar isso porque você passou por tudo no método Jamilk, né? Então você já tem bastante segurança agora. Veja só, por que você estuda? É pergunta, beleza? Ô Pablo, eu não posso memorizar então que sempre que for no começo da frase eu vou usar o porquê separado sem acento? Não, aqui não está no começo da frase, aqui não está no começo da frase, aqui também, aqui também. Então, não dá. Essa teoria não é inteligente, tá? Então, ó, por que você estuda? Aqui eu tenho uma locução adverbial de natureza interrogativa. Por que o país não avançou? Mesmo esquema. O que nós temos aqui, locução adverbial interrogativa. Agora, quando você remover o sinal de pontuação de interrogação, você vai ter isso aqui, ó. Você sabe por que Jonas não veio à festa? Tá? Aqui eu vou colocar o sinal de interrogação no fim, se eu quiser marcar, tá, a interrogação. Senão eu posso dizer, você sabe por que Jonas não veio à festa? Beleza? Então aqui, ó, de qualquer forma, eu coloquei essa locução adverbial no interior da sentença, tá? E você coloca assim, separado e sem acento. Eleonora disse porque não pôde fazer a tarefa. Aqui, ó, separado e sem acento. Porque essa locução adverbial, essa mesma locução adverbial está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Pablo, eu achei isso muito estranho, porque você disse que orações subordinadas substantivas, quando desenvolvidas, serão introduzidas por conjunção subordinativa integrante. Opa, calma lá. Eu não falei que vai ser sempre, eu falei na maior parte dos casos. Você pode voltar àquela aula e observar. Tanto que eu mostrei para você que de vez em quando um pronome de natureza interrogativa pode introduzir uma oração subordinada dessa natureza. Nós vimos anteriormente. Beleza? Então aqui, ó, nós já matamos esse caso. Você viu aqui, nós temos a terceira situação, o porquê separado e sem acento. São dois casos, caso 1 e o caso 2. O que nós vamos fazer agora é observar a última circunstância, o porquê junto e sem acento. Ele dá um pouquinho mais de trabalho porque serão 3 casos. Vamos lá para você entender. O quarto caso agora da palavra porquê é relativamente mais simples do que o terceiro, porque a categoria morfológica desse porquê vai ser uma só. Como assim? Toda vez que você tiver esse porquê junto e sem acento, você vai ter uma conjunção. Então a única missão que você vai ter é descobrir o sentido dessa conjunção para poder classificar corretamente. Vejamos aqui, são 3 possibilidades. Eu posso ter uma conjunção coordenativa explicativa. Aqui ela vai estar empregada no sentido de pois. Veja, apague a luz porque quero dormir. Apague a luz, pois quero dormir. Deve ter chovido porque o chão está molhado. Deve ter chovido, pois o chão está molhado. Pronto, a justificativa é, nesse caso eu vou empregar dessa forma, porque nós temos aqui uma conjunção coordenativa explicativa. Segunda circunstância, se for uma conjunção subordinativa adverbial causal, ela estará empregada no sentido da expressão já que. Veja, André passou porque havia estudado muito. André passou já que havia estudado muito. O filme é bom porque apresenta uma análise do tipo humano. O filme é bom já que apresenta uma análise do tipo humano. O que você precisa perceber? Essas 2 frases podem vir para o início da sentença. Porque havia estudado, André passou. Porque apresenta uma análise do tipo humano, o filme é bom. Isso você já não consegue fazer aqui, entendeu? Porque essa coordenativa não desloca, a subordinativa sim desloca. Beleza? Então aqui, ó, conjunção subordinativa adverbial causal. E a última possibilidade é de porquê junto e sem acento com uma conjunção subordinativa adverbial final, ou seja, que vai indicar a finalidade.
o que você vai notar é a presença do verbo no subjuntivo. Estude porque possa mudar de vida. Nossa, Pablo, que estranho. Eu tenho a impressão de que ele está empregado no sentido de para quê. Pois é, não é impressão, tá certo. Está empregado no sentido de para quê. Estude para que possa mudar de vida. Espero que você batalhe para que possa vencer. Espero que você batalhe porque possa vencer. Ó, possa, o verbo no subjuntivo. E aqui você tem a última forma de utilizar. Olha que engraçado, vou comentar uma coisa aqui com você que você vai achar muito curiosa. Certa vez, houve uma prova da Prefeitura de Cascavel, aqui da minha cidade, e eles colocaram uma questão de uso dos porquês. Você acredita que nas alternativas não havia sequer uma justificativa correta para o emprego dos porquês? A pessoa que montou a prova, sei lá, acho que era um professor que nunca mexeu com concurso público nem nada, que pesquisou na internet e colocou assim: o porquê foi usado nessa frase porque pode ser substituído por que razão, por que motivo. Cara, isso nem é justificativa morfológica, nem é. Toda regra tem a ver com a classe a que a palavra pertence. Aqui você tem uma conjunção. No outro caso, locução adverbial ou preposição mais um pronome relativo, ou preposição substantivo ou substantivo. É isso que você precisa saber, certo? Uma tática muito boa agora é resolver uns exercícios sobre o emprego dos porquês para garantir que você vai entender isso cada vez mais. Tudo bem? Espero que você tenha curtido. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiro!